A esperança move a vida. Vive no verbo esperançar e significa oportunidade. Esperançar é agir, buscar, possibilitar. É saber que hoje pode ser diferente amanhã. Cada um de nós pode levar esperança a quem precisa, a uma pessoa conhecida ou desconhecida. E podemos fazer a diferença e inspirar um propósito a uma vida. Vamos juntos esperançar? Uma boa noite a todos. É uma alegria poder estar aqui com vocês na noite de hoje, na pessoa do Senhor Divino e do seu Zilmar. Nós agradecemos pelo convite de estarmos aqui e abraçamos a todos que estão no auditório ou que estejam nos assistindo pelo canal do YouTube do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Como o Lucas falou, para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês, porque esta casa recebeu de braços abertos os meus filhos, né, Aline e Lucas, que estão aí todos os domingos. E para nós é uma alegria falar também de um tema extremamente importante neste Setembro Amarelo, onde nós vamos ver a figura excelsa do Cristo, trazendo para nós o amparo, o consolo, o carinho, o abraço, em especial, não para apenas nós que estamos aqui, mas todos aqueles que passam pelas dificuldades do dia a dia. E quem não passa, não é mesmo, meus amigos? Todos nós, de um momento ou outro, nós estamos, muitas vezes, cercados pelas aflições que nos tocam, pelas aflições do dia a dia, pelas aflições emocionais, pelas aflições psíquicas, mas em especial, como cristãos, antes de sermos espíritas, nós temos a confiança de que o Cristo, de que Jesus vela por cada um de nós, porque Ele conhece o nosso nome, Ele sabe quem somos, conhece toda a nossa trajetória ao longo de todas as encarnações e sabe da nossa potencialidade em virmos nesta trajetória a nos tornarmos espíritos felizes. Mas para dar início ao nosso tema da noite de hoje, que é Jesus, o caminho para o alívio dos tormentos da alma, dentro do Setembro Amarelo, onde nós vamos conversar durante todo o mês de setembro, sobre a prevenção ao suicídio, nós vamos fazer um recorte desta temática abordada já no Gólgota, quando Cristo estava sendo crucificado. Humberto de Campos, no livro Estante da Vida, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, no seu capítulo 34, intitulado O Anjo Solitário, vai nos mostrar uma passagem um pouco depois de quando ele conversa com João, o evangelista, e Maria, dizendo que ali estava uma mãe e ali estava um filho, representando todos nós na humanidade. Mas naqueles últimos momentos do Cristo, quando ele agonizava na cruz, quando ele passava pelos tormentos da crucificação, rasgou-se no céu em Jerusalém uma luz. E nesta luz, inúmeras entidades angélicas desceram sobre o Calvário doloroso, nas palavras de Humberto de Campos, trazendo naquele momento inúmeras entidades que vinham ali trazer ao Mestre, que passava por todas aquelas dificuldades, alguns momentos de alívio, alguns momentos de agradecimento e de gratidão. E uma luz passou então a ligar o madeiro do Cristo aos céus, ao firmamento.
apesar de que ali próximo estava se formando uma tempestade. E vários desses anjos, vários dessas entidades angélicas, traziam ao Cristo pensamentos amorosos, rodeavam-lhe o peito ferido com intensa ternura. Os portadores, as entidades angélicas consoladoras, ungiam-lhe os pés sangrentos com suave bálsamo. Traziam a harmonia, traziam guirlandas de rosas e lírios sutis que adornavam então a cruz de Jesus. Porém, naquele momento quase derradeiro, em que Jesus processava a sua passagem do campo material para o campo dos espíritos, ele tentava balbuciar alguma coisa, ele tentava dizer alguma coisa. Os seus olhos mal conseguiam se elevar, apesar de lá de cima observar toda aquela planície do Gólgota. Não por demais, chegou até ele uma entidade angélica que vinha de grandes alturas do firmamento, do plano espiritual. E se achegou a Jesus, beijou-lhe os pés, respeitosamente, enternecidamente, procurou nos olhos de Jesus tentar entender o que ele estava balbuciando na sua fala, que estava assim por um fio a voz de Jesus. E não é que essa entidade angélica chega bem próxima da boca, dos lábios de Jesus e tenta entender o que ele lhe diz. E através do olhar, Jesus então diz a ele que buscasse Judas, que um pouco tempo anteriormente tinha se suicidado. Essa entidade angélica reverenciou ao Cristo, desprendeu-se então daquele momento, daquela situação, desceu do monte do Gólgota em direção às zonas abissais, às sombras abissais, em busca de Judas, que trazia em sua alma dores lancinantes, dores que realmente acabrunham o ser humano. E quando soube do martírio de Jesus, afastou-se de Jerusalém e suicidou-se. E este anjo, esta entidade angélica, que trouxe o lenitivo para o próprio Judas, era o anjo divino da caridade. E quando nós pensamos neste anjo divino da caridade, meus amigos, nós nos lembramos que todos nós podemos observar à nossa volta as pessoas que sofrem. Sofrimentos das várias ordens, sofrimentos morais, sofrimentos materiais, mas que na condição de seres humanos estamos passíveis de passar pelos reveses da vida. E como tal, muitas vezes não compreendemos que toda esta responsabilidade destes sofrimentos que muitas vezes vêm se repetindo ao longo da história das nossas vidas, são equívocos por nós mesmos impetrados. Nos tornamos solitários, nos fazemos invisíveis, nos passamos por pessoas sem esperança, pessoas sozinhas no meio de uma multidão. E este sofrimento pode ser
tão intenso que uma saída que a pessoa vê é exatamente pelas vias do suicídio. Então, é uma criatura que sofre, é uma criatura solitária, que muitas vezes nós não a enxergamos. Nós deixamos escapar das antigas escrituras, no Velho Testamento, uma frase do profeta Isaías que pedia-nos e nos alertava que precisávamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Mas na correria do dia a dia, meus amigos, dificilmente a gente para, observa e ouve. Estamos todos mergulhados nas correrias do dia a dia. E muitas vezes, aquilo que está debaixo dos nossos olhos, dentro da nossa casa, ou nas nossas relações sociais e interpessoais, no nosso ambiente de trabalho, nós não conseguimos ouvir e muito menos ver. E essas criaturas, quando passam por estes sofrimentos, na realidade, quando elas atentam para a via do suicídio, elas buscam acabar com a sua dor. Elas buscam terminar com aquele sofrimento crucial. E naquele momento existe dentro dela um sentimento estranho. Eu quero acabar com a minha dor, mas eu não quero me matar. Que é um sentimento de ambivalência, descrito pelos suicidólogos, as pessoas, os pesquisadores que trabalham nesta área, onde convive dentro do mesmo indivíduo estes dois sentimentos em conflito. Porque, na realidade, como pessoa solitária, necessitando de dividir com alguém aquilo que lhe pressiona a mente, que lhe pressiona a alma, trazendo estas dores da alma, muitas vezes eles buscam a saída pelo suicídio porque se sentem totalmente à margem daquilo que nós conhecemos, entre aspas, por vida normal. Então, a nossa indiferença, a nossa falta de atenção, a nossa não observação piora este sentimento da ambivalência. E muitos deles optam pelo suicídio porque, na realidade, eles estão necessitando de fugir deste sofrimento e ir para o lugar melhor em procura de paz. Nós sabemos que muitas vezes essas criaturas trazem angústias insuportáveis e desejam ir para um lugar melhor para que esta angústia, esse sofrimento desapareça. Busca paz, um lugar ao sol, porque muitas vezes a morte, em muitas culturas, é vista como uma derrocada daquilo que realmente traz sofrimento ao indivíduo. Então, são 3 os sentimentos que gestam dentro desta criatura, gradativamente. Um sentimento intolerável desta dor que dói intoleravelmente, quase a ponto de eu não suportar. Ela é inescapável porque ela não tem saída. A criatura não vê outra opção que não seja esse. E ela é interminável. Por isso que muitas vezes nós deparamos com essas histórias de criaturas que atentaram contra a própria vida, mas que felizmente não conseguiram concluir o seu intento, que estes 3 sentimentos de não suportar, de não ver saída e não ter um fim, realmente traz
esta sensação de dificuldade em observar outras possibilidades de saída para a sua dor. E isto vai criando na criatura sentimentos graduais, ela começa a vislumbrar esta possibilidade, que é o que nós começamos a entender como ideação suicida. Aquilo vem à mente, vem à tona, e ao vir à tona, muitas vezes ela recua, ela volta, ela desiste. Passado um tempo, isso pode retornar novamente. E ela desiste, até um momento em que ela não desiste mais e ela tenta contra a sua própria vida. As mulheres tentam mais pela Organização Mundial de Saúde, mas os homens completam a finalidade com mais frequência, porque eles utilizam muito mais das possibilidades mais violentas para chegarem ao intento daquilo que querem. E muitas vezes tudo isto está recheado, transbordado pela falta de sentido nas suas vidas. Não veem mais laços de esperança. Não cultivaram e não foram cultivados ao longo das suas existências pelos princípios da espiritualidade, independente da religiosidade. Lembrando que espiritualidade é a ligação da criatura com o Criador. E religiosidade é quando nós estamos reunidos em um propósito único, utilizando-nos daquilo que a religião nos dispõe para fazermos esta ligação. Muitas criaturas não são religiosas, mas são espiritualizadas. Para estes que sofrem gradativamente e forçosamente, essas questões da espiritualidade passam a não existir ou não se completaram este seu volver do olhar para essas questões que dão sentido à vida. E daí, meus amigos, quando naquele momento em que tudo conflui, que é o que nós chamamos da crise suicida, muitas vezes nós vamos vendo aí pela mídia que esses intentos, neste momento de transição planetária, eles têm aumentado exponencialmente. E como diz o próprio codificador, lá no capítulo Regeneração da Humanidade em Obras Póstumas, ele diria que haveria de chegar um tempo em que o suicídio iria aumentar de tal forma que até as crianças estariam incumbidas de darem cabo às suas próprias vidas, porque na realidade o sofrimento, ele é interno, ele é do espírito, ele é criatura que tem trazido estas questões, muitas vezes não resolvidas em experiências anteriores ou deflagradas na existência atual, e não temos meios para que isto possa ser resolvido. E além do mais, nós temos grande parte dessas criaturas que tentam suicídio, nós temos grande parte envolvidos nos transtornos mentais, os quadros depressivos, os quadros do transtorno afetivo bipolar, os quadros de esquizofrenia, a drogadição pelo uso das substâncias ilícitas, o álcool, o alcoolismo, e várias outras causas a mais. Mas lembrando que tudo isto faz parte, apesar de darmos nomes para as múltiplas causas envolvidas com a temática do suicídio, nós sabemos que na realidade, em última instância, são espíritos em sofrimento psíquico. E quando nós pensamos nisso,
nós vamos vendo que a casa espírita é sempre muito procurada por esta população que sofre. É importante que a casa espírita se atente para esta realidade atual e passa ao longo do tempo na oportunidade de auxiliar aquele que lhe procura, no momento atual, incluindo pelos meios virtuais, a poder aprender a escutar com o coração, a acolher, a escutar, a trabalhar sentimentos, a ressignificar dores. E o poeta Rubem Alves traz uma frase muito própria para este escutar com o coração. Ele diz assim: é na escuta que o amor começa, e é na não escuta que o amor termina. Porque aquele que traz as dores da alma, ele tem a necessidade de falar, ele tem a necessidade de colocar para fora. Mas, do outro lado, precisa ter aquele que escuta ativamente com o coração, que ao invés de julgar, de aconselhar, de trazer lições, de colocar livros para que a pessoa possa ler e desistir com isso do seu intento, ela pode aprender a trabalhar toda esta temática com o acolhimento. E aí não é só para o trabalhador da casa espírita, mas para todos nós frequentadores, porque a dor do meu irmão também é a minha dor. André Luiz, quando traz o conceito de psicosfera na sua obra, ele vai dizer que o que você sente, seja de sentimentos agradáveis ou não tão agradáveis, sentimentos de amor, sentimentos de ódio, sentimentos de mágoa, sentimentos de entristecimento, sentimentos de alegria, tudo isso viaja dentro do fluido cósmico universal que envolve o nosso planeta, formando então uma rede de pensamentos interligados, porém únicos. E, consequentemente, o que alguém do outro lado do mundo pensa, sofre ou se alegra, indiretamente ou diretamente nos alcança. Então, o que nós precisamos aprender? Que precisamos olhar para o outro como gostaríamos que fôssemos olhados. Porque esta é a proposta que o Cristo nos trouxe como a segunda revelação de que amaremos a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, mas que em última instância somos todos irmãos e filhos de um mesmo Pai amoroso, de um mesmo Pai que conhece a todos, que sabe da potencialidade de todos, que sabe do equívoco de todos, mas que espera pacientemente ao longo da eternidade que esses espíritos que hoje sofrem sejam espíritos que futuramente estão vinculados pelos laços do amor, trazendo então o conceito da fraternidade universal. Kardec nos trouxe a chave do conhecimento, a chave daquele que abre a porta do Evangelho de Jesus, que em última instância
O Evangelho do Cristo é a medicação necessária para o alívio das dores que povoam a nossa alma, que povoam o campo mental. E nos diz mais que é na transformação do ser que nós fazemos a opção de nos autoconhecermos e, consequentemente, entendermos os nossos limites, trabalhar as nossas imperfeições morais, para que possamos ser agentes construtores e multiplicadores do Evangelho de Jesus aqui na Terra. Num planeta de prova e expiações, meus amigos, os anjos, aqueles que já estão regenerados, são poucos. Eles passam de quando em quando pela face do planeta. Então, é conosco que ainda nem aspiramos à condição de anjos, é que o Cristo conta para este trabalho do dia a dia, para essa escuta ativa, para esta visualização daquele que mudou o seu comportamento, daquele que está entristecido, daquele que está ensimesmado, daquele que está isolado, independente de pandemia ou não, daquele que fica recluso em si mesmo. Então a natureza é sábia, nos deu os 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca, para que ao observarmos e escutarmos quem sofre, podemos então trazer através do nosso aparelho fonador aquilo que o Cristo conta, em que possamos trazer àquele que sofre palavras de estímulo, palavras de orientação, no sentido de que não só a casa espírita está apta a ajudar, mas o profissional de saúde precisa ser buscado para trabalhar esta ressignificação do campo mental e, consequentemente, voltarmos a termos a saúde, conforme Emmanuel nos exemplifica no livro O Consolador, que a saúde é a completa harmonia da alma. É o trabalho do dia a dia com um profissional de saúde, um psicólogo, um psiquiatra, é que nós temos a possibilidade de organizarmos o nosso corpo físico, a estrutura cerebral, para que o campo mental realmente possa se fazer presente. Meus amigos, é muito intenso esse sentimento. É muito intenso esses sentimentos. E, consequentemente, estes sentimentos nos falam de coisas que precisamos trazer em nós para que possamos modificar a nossa ação no nosso dia a dia. E daí, quando nós percebemos, essas coisas acontecem, amigos, ainda mais envolvendo essas temáticas, nós das AMES já estamos acostumados, não se preocupem. Mas então, voltando então ao que nós estávamos falando, na realidade, então, quando nós estamos de frente a estas pessoas que sofrem, a gente precisa realmente se atentar para isso, como nós colocamos, né? E trazendo, então, o Evangelho de Jesus como a terapêutica, como tudo aquilo que realmente nos traz o benefício de atentarmos para as palavras de Jesus durante toda a sua via pública, mas em especial as bem-aventuranças, vamos nos lembrando que ele já dizia que os aflitos seriam consolados. Então, para nós que estamos aqui num planeta de expiações e provas,
O sofrimento faz parte da nossa vida, faz parte do roteiro da nossa programação. A nossa necessidade é de entendermos realmente naquilo que nós podemos ressignificar o nosso olhar, o nosso pensamento, as nossas ações, para que nós possamos seguir tendo um sentido para a nossa vida, tendo um sentido para aquilo que realmente nós nos propusemos. E trazermos dentro de nós esse foco de espiritualidade, este foco de acreditar em nós mesmos como espíritos imortais. E, consequentemente, meus amigos, olhando nessa trajetória infinita do tempo, os aprendizados são vários, mas, em especial, as aquisições morais, elas são necessárias e várias para que nós possamos fazer o enfrentamento de nós mesmos perante não só aqueles que dividem conosco a nossa casa, mas todos aqueles que dividem conosco um lugar na nossa casa planetária. E assim, quando nós pensamos, meus amigos, nesta temática do suicídio, nós nos lembramos de que somos espíritos eternos, somos espíritos passíveis do aprendizado, somos espíritos necessitados da atenção alheia. É como eu disse, acho que foi o momento que estava cortado, né, o áudio. O nosso planeta Terra, ele rescinde de todo aquilo que nós dispusemos no nosso pensamento, no nosso campo mental. Então, alguém que sofre, alguém que está alegre, alguém que tem sentimentos de ódio, alguém que tem uma amargura interna, alguém que tem, em algum local da nossa casa planetária, sentimentos vários, o fluido cósmico universal que recobre a nossa casa planetária, o nosso planeta Terra, ele permite a transição, né? O caminho deste pensamento e, consequentemente, somos de uma forma ou de outra afetados pelos pensamentos de todos. Os pensamentos são distintos, não interferem um pensamento no outro, mas são, ao mesmo tempo, interligados. Por isso que, neste momento da transição planetária, como nós aprendemos, né, com os espíritos benfeitores, é um momento em que trazemos todas essas ansiedades, né, que não são não necessariamente nossas, mas que podem pertencer a todos aqueles que moram conosco na nossa casa planetária. Daí, sentimentos que são inerentes a alguém podem nos influenciar, assim como nós também poderemos influenciar a outrem. E, consequentemente, isso perpassa esse momento difícil que nós estamos atravessando. Então, meus amigos, quando nós falamos que Jesus é o caminho para o alívio das dores da alma, nós devemos nos lembrar sempre do seu evangelho de paz, do seu evangelho de amor, daquilo que ele nos ensinou, daquilo que ele traz no seu fundamento moral, de sustento para o sentido das nossas vidas. Os nossos irmãos que passam por essas dificuldades, nossos irmãos que atravessam esses momentos difíceis, eles necessitam do nosso acolhimento, do nosso olhar, do nosso ouvir, do nosso abraço, mesmo que virtualmente, mas eles necessitam daquilo que nós chamamos de acolhimento. E há uma mensagem muito linda, trazida então por Maria Dolores, no livro
Deixa eu pegar ela aqui para nós. No livro Momentos de Ouro, Espíritos Diversos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, chamado Retrato de Mãe, onde ele vai nos mostrar essa trajetória que nós vamos aqui compartilhar com vocês, aquilo que realmente nós precisamos aprender com aquele que pode ensinar em matérias de acolhimento amoroso. Então, Maria Dolores vai nos dizendo, pensando já também naquele recorte que nós fizemos da entidade angélica que esteve com Judas nas regiões abissais. Então, Maria Dolores vai nos dizendo, depois de muito tempo sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, em tom de carinho profundo, quase que em oração ela lhe diz, meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo? Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar de Judas o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis a que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Não me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama, calma, respondeu, meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena, a bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova, terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou rude pasmo. Mãe, não me venhais aqui com mentiras e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver. Ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando, escutou os meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde, por certo, eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mãe, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim,
disse a dama docemente. Por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo à vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento. Terás o coração nas águas de bendito esquecimento, numa nova existência de esperança. Levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, neste instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra dos pesadelos atrozes, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me um traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, ao fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, eu sou a mãe de Jesus. Meus amigos, quão consoladora é esta doutrina que nos esclarece, que nos acolhe. Quantas criaturas sofredoras nestes nossos universos, em especial aqui no nosso sistema solar, que tem Maria Santíssima como anjo tutelar de todos aqueles aflitos que escapam da vida pelas vias do suicídio. Seus servos que trabalham diuturnamente, que trazem o consolo e a esperança a esses nossos irmãos que se encontram em destinos incertos. É claro que atenuados pelas causas que trazem consigo, como causa específica das dores e dos seus sofrimentos. Mas é uma mãe amorosa que, juntamente com Cristo, traz o lenitivo singular para cada um de nós, que traz dentro, internamente, as aflições das vidas anteriores, da vida atual, e que nos ajuda a superar, juntamente com os nossos benfeitores individuais, que nos ajudam a superar as nossas dores. Por isso, Jesus é o caminho para o alívio das dores das nossas almas. Não nos esqueçamos disso. Tenhamos a certeza de que na espiritualidade maior temos anjos tutelares, coordenados pela equipe de Maria Santíssima e seus servos, trabalhados por Jesus, o nosso governador planetário, e abençoados por Deus, nosso Pai. Dona Ivone do Amaral Pereira é um desses anjos, que trabalha incansavelmente com os nossos irmãos que se despediram desta vida pelas vias do suicídio. A todos eles, meus amigos, a nossa eterna gratidão, a nossa possibilidade de estarmos sempre juntos, sempre agasalhados pela providência divina e pela amorosidade do Cristo, que sempre sabe o nome de cada um de nós, que sabe e reconhece das nossas potencialidades futuras e que traz em todos e para todos o seu evangelho de amor e paz. Gratidão, amigos, pela oportunidade da reflexão desta noite e que possamos juntos marcharmos em direção à nossa vida verdadeira, que é a nossa vida espiritual, trazendo para ela
tudo aquilo que nós podemos beneficiar através das palavras de Jesus, das suas ações, dos seus ensinamentos, mas principalmente agradecer pela oportunidade da vida. Gratidão a todos, que Jesus nos abençoe a semana, que possamos ter um bom descanso na noite de hoje. E deixo aqui o meu até logo, até um próximo encontro, se Deus assim o permitir. A esperança move a vida. Vive no verbo esperançar e significa oportunidade. Esperançar é agir, buscar, possibilitar. É saber que hoje pode ser diferente amanhã. Cada um de nós pode levar esperança a quem precisa, a uma pessoa conhecida ou desconhecida. E podemos fazer a diferença e inspirar um propósito a uma vida. Vamos juntos esperançar?